Então vamos lá fazer agora a montagem de fachada. É o segundo processo na nossa lista. Ele é bem simples, tem alguns materiais que a gente vai cadastrar. Então vamos lá. O primeiro deles é o silicone PU, tá? Então esse silicone ele serve para justamente dar um acabamento colorido em relação à chapa de ACM que está sendo utilizada na fachada, tá? Depois a gente tem o Tarucel, que é tipo um isopor, é uma esponjinha que você coloca com uma função de vedação, tá? Ele também serve para fazer a dilatação, porque ele consegue comprimir e expandir sem perder essa característica ao longo do tempo. O terceiro material é a fita dupla face, que a gente já conhece muito bem, não preciso botar a imagem dela aqui, e também a chapa de ACM, tá? Então são esses 4 materiais que a gente vai precisar para a montagem de fachada. A ideia desse processo é justamente criar a junta, tá? O que é a junta? Basicamente, a gente vai ter as chapas de ACM e elas vão ser unidas, tá? Então, a gente vai encostar uma chapa na outra. Entre uma chapa e outra, existe a junta. Pode ser uma junta seca ou uma junta de dilatação. Esse tipo de acabamento ele serve para atender à condição climática. Então, se eu vou colocar a minha chapa, né, a minha fachada, em um ambiente que pega muito sol, pega chuva, o material da chapa ele vai esquentar e vai dilatar. Depois ele esfria e ele contrai. E se eu não preparar bem a junta entre uma chapa e outra, a tendência é que o ACM ele comece a envergar, ficar torto, ele pode descolar, cair, e aí o nosso usuário, né, o usuário final, digamos, o cara que está comprando a fachada vai ficar insatisfeito com o trabalho, tá? Então vamos lá. A gente vai ter 2 tipos, né, inicialmente, que é a junta seca e a junta seca com ACM. Eles são voltados para ambientes internos, então, tipo assim, interior de shopping, loja, esse tipo de coisa, tá? Parte interna. Por quê? Eu vou simplesmente juntar uma chapa na outra. Esse é o mais comum, tá? O que todo mundo faz. E aí a gente tem uma pequena variação, que é a junta seca com ACM. Essa pode ser colocada em exposição às intempéries, como sol e chuva, mas ela pode acabar descolando porque ela tem fita dupla face, então também não é muito indicada, tá? Essa daqui é uma imagem de uma junta seca. Como vocês podem ver, ela só tá encostada. Encostou uma chapa na outra e é isso, tá? E aqui a gente tem uma junta seca com ACM, ou seja, eu tenho a minha chapa, aí eu tenho um ACM atrás e tenho outra chapa na frente. Minhas mãos ficaram confusas aqui nesse exemplo horrível. Mas vocês podem ver na imagem ali que nada mais é do que ter uma tirinha de ACM por trás para fazer a conexão. Então, se as chapas da frente expandirem, elas só vão se aproximar ou dilatar. Depois, a gente tem o silicone PU e Tarucel e o silicone PU e dupla face, que é justamente para ambiente externo, tá? Eu acho que esse exemplo aqui ele é muito semelhante ao piso que a gente coloca dentro de casa. Tipo, quando a gente coloca piso, você tem que ter a junta entre o piso, né? Então você coloca uma lajota e entre ela e a outra peça tem a junta ali, né? Que é justamente para evitar que o piso se descole do chão. Isso daqui vai fazer a mesma função, tá? Então a gente vai fazer o quê? Colocar o Tarucel, que é aquela esponjinha, e por cima dele vai o silicone PU. Ela é maleável, ela é como se fosse uma esponjinha, tu consegue apertar e ela vai tensionar de acordo com a necessidade da chapa. E agora eu quero mostrar para vocês o cadastro desses materiais, tá? Então a gente vai mais uma vez em ajustes, custeio, meu mouse lá caminhando pela tela solto. A gente vai pesquisar aqui por Tarucel. Ó, o meu já está atualizado, vocês vão fazer o download. Agora a gente vai lá em estoque, matéria-prima. Então a minha dica é sempre pesquisar para ver se não tem nenhum já material cadastrado com esse nome. Se tiver, vocês desativam, né? E a gente vai inserir uma nova matéria-prima. Então a gente vai vir aqui, desmarca o nome comercial e pesquisa por silicone. Marca aqui a opção e salva.
Aqui dentro a gente vai, então, adicionar as opções. A gente pode dar o nome de silicone PU, aplicação ACM. Isso aqui não faz muita diferença, pode botar uso geral, ACM, chapa, o que quiser. E aqui a gente vai colocar a cor, tá? Eles são coloridinhos, então deixa eu pegar aqui, ó, silicone PU ACM. Geralmente, ó, eles têm várias cores de acordo com a aplicação, tá? Você pode daqui a pouco cadastrar cor especial, um negócio assim, e deixar meio genérico, tá? Mas a gente pode ver que às vezes, dependendo da cor, tem uma diferença de valor. Então, se quiser cadastrar todos, é melhor, tá? Aqui, ó, tem vários tipos. Todo tipo de cor que você pode imaginar. Então, a gente pode colocar aqui alguns só para brincar um pouquinho. Tá branco, vermelho e vamos colocar um azul, tá? E a gente vai salvar. Feito isso, a gente volta para a matéria-prima e a gente vai agora cadastrar o Tarucel, tá? Então, pesquisei aqui por Tarucel, desmarquei o nome comercial, salvei. A gente vai clicar em clique aqui. E a gente vai cadastrar os tamanhos padrão, tá? Se a gente vier aqui e pesquisar por Tarucel, vocês vão ver que eles geralmente... Ó, ali já tem um exemplo bem bom. Eles geralmente têm uns tamanhos padrão, tá? Então é 6mm, 8, 10, 15, 20, 25, tá? Eu cadastrei todos aqui no meu exemplo. Vocês podem fazer como acharem melhor, tá? Pronto, já finalizei aqui meu cadastro e eu só peço para que vocês sempre prestem muita atenção na hora de preencher em relação à espessura, tá? Ela é justamente esse diâmetro aqui que está indicado no cadastro do material, tá? Na hora de comprar o material, então, por exemplo, que tem um de 50 centímetros, parece um espaguete de tomar banho de piscina. É mais ou menos um negócio assim, tá? Porque o sistema ele vai escolher qual Tarucel utilizar com base na espessura que está ali no cadastro do material, tá? Então ele vai fazer uma seleção automática e ele vai usar esse parâmetro, tá? Então cadastramos o material e aí agora a gente vai lá cadastrar o processo, tá? Então vamos em custeio, processo e a gente vai pesquisar aqui por montagem fachada, tá? Esse carinha aqui, é só fazer o download dele. E a gente vai aqui em custeio, processos, e agora a gente vai cadastrar ele, tá? Então agora a gente vai clicar em inserir processo, a gente vai pesquisar por montagem de fachada, marcar ele aqui na lista e salvar. Como a gente já cadastrou as matérias-primas, ele já vai carregar tudo automático. Aqui a gente marca dupla face, avança e ele já vai criar para nós o processo com algumas coisas preenchidas. Então aqui a gente vai ter o silicone PU, a gente pode colocar, por exemplo, azul, lado consumo, que é ml por metro, tá? Então a gente diz, para 1 metro, quanto de silicone a gente vai consumir. Aqui eu coloquei 50 ml, tá? E aí a gente vai poder vincular o material que a gente cadastrou. Então vou colocar aqui o azul. Vou colocar mais 2 opções, só para a gente fechar aquelas 3 que a gente cadastrou. Depois, mesma coisa para o ACM. A gente pode botar. Lembra que o ACM é aquela coisinha que vai por trás, tá? Então a gente tem a chapa que o usuário vai escolher na hora do orçamento, lá, a cor e tal. E esse ACM aqui, ele vai por trás, ele é só um acabamento. Então às vezes acontece do usuário fazer o projeto, tipo a fachada azul, e aí fazer essa junta seca com ACM preto, tá? Então a gente vai só cadastrar as opções de cor aqui, basicamente, tá? Ó, chapa ACM, eu vou dizer que eu quero preto. Ou então eu posso só colocar assim, ACM, e aqui eu coloco cor especial. Daí, tipo assim, ó, é uma cor qualquer, entendeu? Só para calcular a quantidade mesmo. Aqui o preto e a espessura de 3 milímetros. Depois a gente vai ter a fita dupla face. Então é só clicar aqui
e marcar a opção que você quer, eu vou colocar a transparente, que é aquela, ó, vou botar a transparente e a 3M extra forte transparente, tá? E o Tarucel, que foi o que a gente cadastrou. É só marcar todas as opções e o sistema vai escolher a melhor. Agora, a gente vai ter o que a gente chama de disposição das chapas, tá? Isso aqui é para fim de cálculo, é uma forma de automatizar. Então, o que acontece? Quando a gente está quando a gente está fazendo uma fachada, a gente pode recortar a chapa em quadrados, retângulos, enfim, formas diversas, tá? O ideal é a gente deixar isso meio que pré-cadastrado como uma espécie de sugestão para dizer assim, vai ser um quadrado, vai ser um retângulo, porque aí o sistema consegue compreender o tamanho máximo e aí ele consegue descobrir quanto de perímetro tem e calcular o material para aquela medida, tá? Vamos voltar lá para o nosso processo, então. A gente pode botar, por exemplo, assim, quadrado, 1 por 1, distância entre chapas é em milímetros, vamos colocar aqui uns 8, 70 metros por hora. Quadrado. E assim você pode ir cadastrando sucessivamente, tá? Que é para fazer a disposição das chapas. Depois a gente tem o tempo de setup e o número de pessoas alocadas. Agora eu não vou errar, vou já deixar o centro de custos. Vou colocar aqui como instalação. E a gente vai vir aqui no checklist, a gente tem algumas perguntinhas, a maior parte delas é condicional. E eu quero mostrar mais ou menos como é que funciona. Então, a primeira pergunta que a gente tem é, qual será o tipo de junta entre as placas de ACM, tá? Aqui pode ter sem junta, junta seca com ACM, PU e Tarucel, silicone PU e dupla face, tá? Então, vou colocar, por exemplo, silicone PU e Tarucel. O sistema vai perguntar como a gente quer fazer a disposição das chapas na fachada, né? Se vai ser quadrado, retângulo, né? Então, ele vai pegar daquela tabelinha que a gente cadastrou. Eu vou dizer que eu quero fazer quadrados de 2 metros por 2 metros. E depois ele vai perguntar qual silicone PU eu quero usar nesse projeto. Aí eu posso escolher, por exemplo, eu quero silicone azul, quero silicone vermelho, branco, cor especial, o que tiver cadastrado também. E eu também vou poder escolher qual ACM eu vou utilizar. O ACM é mais no caso de junta seca com ACM, tá? Então eu posso escolher aqui, por exemplo, ACM de 3mm, ACM de 4, como eu quiser. Botar cor, a descrição é livre, o usuário preenche como ele achar melhor, tá? A princípio, esse é o processo de montagem de fachada. Mais uma vez, caso tenham dúvidas, entre em contato comigo que estou à disposição aí para ajudar, tá bom? Até mais!